autoridade, e sua busca incessante muitas vezes leva as pessoas a explorar diversas vertentes, desde a manipulação oratória até estratégias complexas. Neste vasto campo, encontramos elementos como o teatro, o estoicismo, o maquiavelismo, habilidades sociais e a sedução, todos entrelaçados na busca pelo poder absoluto. Você já sentiu o desejo pelo poder, mas talvez não saiba como alcançá-lo. É aí que entra um guia intrigante que promete desvendar os segredos do domínio, As 48 Leis do Poder. Este livro, centrado em torno de estratégias e poder, desperta opiniões controversas. Muitos o repudiam, enquanto outros o veem como uma bússola para o sucesso. Acredite, este vídeo está prestes a apresentar um mergulho profundo nesse universo intrigante. Antes de qualquer julgamento, é fundamental manter uma mente aberta ao absorver novos conhecimentos e ideias. O valor nas discussões propostas por este livro é imensurável, oferecendo aplicabilidade prática que pode transformar sua vida. Compreender e aplicar as lições contidas nas 48 Leis do Poder pode ser a chave para superar obstáculos e alcançar seus objetivos. Este é um convite para explorar conceitos que podem moldar o seu destino. Ao adquirir essas habilidades, você se posiciona para remover obstáculos que, de outra forma, poderiam bloquear o caminho do seu sucesso. Então, se o desejo de se tornar poderoso pulsa em suas veias, não hesite. Inscreva-se no canal. Sua inscrição não apenas fortalece a comunidade, mas também apoia meu esforço contínuo em trazer conteúdo valioso. Mas a promessa é que seu poder, entendimento e influência crescerão. Vamos agora mergulhar nas 48 Leis do Poder, explorando um universo de estratégias, astúcias e lições que podem moldar o curso de sua vida. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde o conhecimento se torna a chave para desbloquear o poder que você sempre desejou. É uma orientação intrigante e multifacetada sobre a dinâmica do poder nas relações hierárquicas, especialmente no ambiente de trabalho. Essa lei postula que, para prosperar e ascender na hierarquia social ou profissional, é fundamental fazer com que aqueles que estão acima de você se sintam superiores e seguros em suas posições. O princípio central aqui é a moderação na exibição de suas habilidades e talentos, de modo a evitar provocar sentimentos de insegurança ou ameaça no seu superior. De acordo com esta lei, o sucesso em fazer com que seus superiores se sintam confortavelmente superiores pode ser alcançado através de uma série de táticas cuidadosamente planejadas. A primeira é a arte da sutileza ao exibir suas habilidades. É essencial mostrar competência, mas nunca a ponto de eclipsar seu superior. A ideia é fazer com que eles se sintam mais brilhantes e capazes, graças à sua presença e contribuição. Isso é especialmente relevante quando você apresenta ideias. Elas devem ser colocadas de maneira que pareçam ter surgido ou sido inspiradas pelo pensamento do seu superior. Outro aspecto importante desta lei é a compreensão da dinâmica de poder e a avaliação correta da força do seu superior. Se o seu superior é excepcionalmente forte e seguro em sua posição, a estratégia mais prudente é adotar um perfil discreto e focar em fortalecer a luz do mestre. Por outro lado, se o seu superior é fraco ou está em declínio, como uma estrela cadente, a lei sugere uma abordagem diferente. Neste caso, não é necessário ter medo de brilhar mais intensamente. No entanto, é crucial avaliar a situação com cuidado para evitar ser visto como alguém que se aproveita da fragilidade alheia. Esta lei também aborda o poder da bajulação discreta. Bajular seu superior de maneira sutil, mas eficaz, pode reforçar a sua posição e garantir que você seja visto como um aliado valioso e não como uma ameaça. Essa tática, quando bem executada, cria uma atmosfera de confiança e dependência, onde o superior se sente confortável e seguro com sua presença. Finalmente, a Lei 1 adverte sobre a importância de nunca tomar sua posição por garantida. Sempre busque aprimorar suas habilidades e conhecimentos e esteja disposto a buscar experiência e conselhos do seu superior. Isso não apenas fortalece sua posição como aprendiz, mas também reforça a percepção do seu superior sobre sua lealdade e respeito pela hierarquia. Lei 2. Desconfiar dos amigos e valorizar os inimigos. Amigos, muitas vezes próximos e familiares,
podem, paradoxalmente, se tornar as maiores ameaças. Sua proximidade e acesso frequente aos nossos pontos fracos, combinados com a possibilidade de inveja e descontentamento, podem transformá-los em fontes de traição. Por outro lado, os inimigos são considerados mais confiáveis nesta lei. Isso parece contraditório, mas a lógica é clara. Um inimigo, uma vez conquistado ou contratado, tem mais a provar. Ele deseja demonstrar lealdade para garantir sua nova posição e, ao mesmo tempo, compensar seu passado hostil. Além disso, a transformação de um adversário em aliado é uma demonstração poderosa de habilidade e influência. No entanto, a lei não sugere pura hostilidade com os amigos. Em vez disso, recomenda cautela e uma compreensão mais profunda das dinâmicas humanas. É um lembrete para não subestimar os perigos da complacência e da confiança excessiva em relações aparentemente seguras. Em contextos profissionais, a lei encontra aplicação prática. A política de escritório e a luta pelo poder muitas vezes requerem uma mão firme e uma mente astuta. Priorizar competência e eficácia sobre a lealdade cega e os laços emocionais é muitas vezes uma estratégia mais segura para o sucesso e a preservação do poder. No entanto, essa lei não é absoluta. Há situações onde amigos próximos podem desempenhar papéis insubstituíveis, especialmente em circunstâncias que requerem confiança absoluta e lealdade inquestionável. Tais situações podem incluir operações confidenciais ou tarefas que exigem um alto grau de lealdade pessoal. É um lembrete da complexidade das relações humanas, especialmente na esfera do poder. Ela nos ensina a sermos cautelosos, a ponderar as intenções dos outros e a reconhecer o valor potencial em todas as nossas relações, sejam elas amigáveis ou hostis. Ao equilibrar habilmente essas dinâmicas, podemos navegar no complicado mundo do poder e da influência com maior sabedoria e eficácia. Lei 3. Oculte as suas intenções. A lei do poder, que enfatiza manter as pessoas na incerteza e no desconhecimento sobre suas verdadeiras intenções, é uma estratégia astuta. Nunca revele o propósito dos seus atos. Mantendo os outros no escuro, eles não podem se preparar para se defender contra você. Liderá-los por caminhos enganosos e criar confusão os impedirá de perceber suas reais intenções até ser tarde demais. Adote e apoie ideias ou causas que possam ser contrárias aos seus sentimentos, mas que servirão ao seu objetivo. As pessoas frequentemente confundem sinceridade com honestidade. A tendência natural é confiar nas aparências. Se você parecer acreditar no que diz, suas palavras ganharão mais credibilidade. Mantenha uma expressão facial neutra. Atrás de uma fachada calma e legível, você pode planejar todo tipo de estratagema sem ser detectado. As pessoas geralmente desejam acreditar que gestos nobres são genuínos porque essa crença é confortável. Raramente percebem o quão enganosos esses gestos podem ser. Esta lei é como a raposa usando a pele de uma ovelha. A ovelha é vista como inofensiva, mas com a pele da ovelha, a raposa pode entrar no galinheiro sem ser percebida. Contudo, existem exceções a esta regra. Se você já tem uma reputação de ser desonesto, não há cortina de fumaça ou falsa sinceridade que possa esconder suas intenções. Nesse caso, o mais eficaz é admitir seu comportamento passado e fingir arrependimento. Isso pode render admiração por sua suposta sinceridade, permitindo que você continue seus enganos de maneira mais sutil. Essa lei do poder ensina a arte da dissimulação e da manipulação sutil. Ao ocultar suas verdadeiras intenções e enganar os outros com aparências e gestos falsos, você pode avançar seus objetivos sem oposição direta. Porém, essa abordagem requer habilidade, cautela e, às vezes, a capacidade de reverter estratégias quando necessário. A Lei 4. Fale menos do que o necessário. Ao tentar impressionar com palavras, menos é mais. Quanto mais você fala, mais comum parece e menos controle sobre a situação aparenta ter. Mesmo afirmações banais podem parecer originais e profundas se forem vagas, amplas e enigmáticas. Pessoas poderosas muitas vezes impressionam e intimidam pelo silêncio. Falar demais aumenta as chances de cometer erros. Ao falar menos, você induz os outros a revelar mais sobre si mesmos. Interpretando suas palavras com cuidado, você mantém o controle, parecendo mais raro e distinto.
Além disso, reduz o risco de dizer algo imprudente ou perigoso, dificultando que outros o enganem. Essa lei é exemplificada pelo oráculo de Delfos. As palavras enigmáticas e parcimoniosas da sacerdotisa eram vistas como importantes e significativas, exercendo poder sobre vida e morte. No entanto, há exceções a essa regra. O silêncio pode às vezes gerar desconfiança ou insegurança, especialmente em superiores. Comentários vagos e ambíguos podem ser mal interpretados. Em certos contextos, pode ser mais astuto desempenhar o papel do bobo da corte, aparentando ser menos sábio do que realmente é. Isso evita suspeitas sobre uma possível agenda ou intenções ocultas. A lei do poder sugere que a eloquência e a eficácia na comunicação muitas vezes residem no que não é dito e na capacidade de usar o silêncio e a ambiguidade a seu favor. Ao falar menos, você pode criar um ar de mistério e autoridade, enquanto protege suas verdadeiras intenções e estratégias. Lei 5. Dê a própria vida para defendê-la. A lei do poder ressalta a importância crítica da reputação, considerando-a como a pedra angular do poder. Uma reputação forte permite intimidar e prevalecer, mas qualquer deslize pode torná-lo vulnerável a ataques de todos os lados. É fundamental tornar a sua reputação inexpugnável, sempre atento a possíveis ataques e frustrando-os antes que ocorram. Além disso, uma tática eficaz é minar a reputação dos inimigos, deixando depois que a opinião pública os destrua. Para fortalecer a sua reputação, use seus pontos fortes e não pareça desesperado na defesa contra ataques. Espalhar rumores e dúvidas sobre rivais e associar-se a pessoas de boa reputação são estratégias úteis. A lei pode ser comparada a uma mina de diamantes e rubis. Uma vez que você descobre sua riqueza, deve protegê-la a todo custo, pois ladrões e assaltantes estão sempre à espreita. Não subestime sua fortuna e trabalhe constantemente para renová-la, pois o tempo pode diminuir seu brilho. Não há exceções à necessidade de desenvolver e manter uma forte reputação. Vivemos em sociedade e dependemos da opinião dos outros. Como tudo é julgado pelas aparências, é essencial chamar a atenção a qualquer preço. Uma boa reputação é um ativo valioso, um recurso que pode abrir portas, criar alianças e deter adversários. Proteja-a como um tesouro, pois ela é um dos pilares mais fortes em sua jornada para o poder. Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. A lei do poder enfatiza a importância de se destacar e não se perder na multidão ou no esquecimento. É crucial ser visível a qualquer custo, atrair atenções, parecer maior, mais colorido e mais misterioso do que as massas tímidas. Realizando ataques memoráveis, continuando a se reinventar e mantendo-se imprevisível, você cria um ar de mistério. Ser atacado é preferível a ser ignorado. Faça-se parecer maior que a vida. Esta lei é exemplificada pela dança dos véus, onde o que os véus revelam e ocultam intensifica o interesse. A essência do mistério reside nessa dinâmica de revelar e esconder. No entanto, é crucial ser cauteloso. A atenção que você atrai nunca deve ofender ou desafiar a reputação daqueles que estão em posições de autoridade acima de você. A chave para aplicar esta lei é equilibrar a necessidade de atrair atenção com a importância de manter o respeito e a deferência a OS superiores. Ao se destacar, você não apenas garante reconhecimento e memória, mas também estabelece um senso de distinção e exclusividade. Contudo, essa busca pela atenção deve ser cuidadosamente gerenciada para evitar transgressões que possam prejudicar sua própria posição ou reputação. É um jogo de exibir seu brilho sem ofuscar aqueles acima de você. Lei 7. Aproveite o trabalho dos outros. A lei enfatiza a importância de utilizar a sabedoria, o conhecimento e o esforço dos outros em benefício próprio. A ideia é economizar tempo e energia, aproveitando o trabalho alheio para criar uma imagem de eficiência e rapidez. Esta abordagem sugere que, ao final, aqueles que auxiliam serão esquecidos, enquanto a pessoa que se apropria do crédito será lembrada. A lei propõe que não se deve fazer o que outros podem realizar, evitando assim a imagem de um herói esgotado. É importante parecer inesgotável, reconhecendo e utilizando as capacidades alheias. A lei aconselha a subir nos ombros de gigantes, aproveitando-se dos grandes trabalhos já realizados,
e adotar as táticas do abutre, um símbolo de aproveitamento do fracasso alheio para o próprio benefício. O texto destaca que o abutre tem uma vida fácil na selva, pois se alimenta do trabalho e do fracasso dos outros. A lição é observar e se juntar ao abutre, em vez de lutar contra ele. No entanto, a lei também alerta para o cuidado necessário ao receber crédito pelo trabalho de outros, especialmente para evitar ofender superiores ou parecer ganancioso. A sabedoria está em saber quando e como aplicar esta lei sem gerar ressentimentos ou conflitos desnecessários. Lei 8. Atraia outros até você. Esta lei aborda a estratégia de fazer os adversários virem até você, usando iscas se necessário. Ao fazer os outros agirem, você assume o controle, forçando-os a abandonar seus planos e reagir aos seus movimentos. A ideia é seduzi-los com promessas de ganhos, mantendo-os na defensiva e desorientados. A lei enfatiza a importância de conhecer as fraquezas dos oponentes e manter o controle emocional, especialmente evitando a influência da raiva. A agressividade é vista como uma perda de controle. A representação dessa lei é a armadilha do pote de mel usada na caça de ursos. Ao invés de perseguir ativamente a presa, que se torna perigosa quando encurralada, o caçador usa iscas para atrair o urso até ele, economizando energia e minimizando riscos. No entanto, a lei reconhece exceções. Em certas situações, uma agressão repentina pode ser mais eficaz. Quando um ataque rápido é empregado, o oponente é forçado a reagir imediatamente, muitas vezes sem tempo suficiente para pensar ou se preparar adequadamente, levando a erros. Essa abordagem destaca a importância da flexibilidade tática, adaptando-se ao contexto e às circunstâncias específicas para manter a vantagem. Lei 9. Vença através de ações, não por discussão. A lei foca na importância de influenciar os outros através de ações, não por meio de discussões. Argumentar sobre triunfos pode levar a uma vitória superficial, mas provoca ressentimentos e vontades contrárias mais fortes e duradouras. Em vez de discutir, é mais eficaz fazer com que os outros concordem com você, demonstrando suas intenções através de ações, sem necessidade de palavras. A lei destaca que o ressentimento muitas vezes surge quando as pessoas são forçadas a concordar verbalmente, mas internamente discordam. Além disso, há o risco de ofender as pessoas com palavras mal interpretadas. A lei é simbolizada pela imagem de uma gangorra. Os que discutem estão sempre em movimento, mas não chegam a lugar algum. Ao descer da gangorra e demonstrar intenções através de ações, você permite que os outros percebam suas ideias sem pressão, como se a gravidade os conduzisse naturalmente ao entendimento. Contudo, existem exceções à lei. Em certos contextos de poder, o argumento verbal pode ser essencial, principalmente para distrair, ocultar intenções ou quando se é pego em uma mentira. Nestas situações, argumentar com convicção pode ser uma ferramenta valiosa. A chave está em saber quando usar a argumentação verbal como uma tática estratégica, mantendo o equilíbrio entre demonstrar e explicar, e quando optar por ações silenciosas para influenciar e persuadir. Lei 10. Evite o contágio dos infortunados. A lei aconselha a evitar pessoas azaradas ou infelizes, pois seu negativismo é contagioso e pode prejudicar sua própria sorte e bem-estar. Emoções negativas podem se espalhar tão facilmente quanto doenças, e tentar ajudar aqueles que estão em constante miséria pode levar ao próprio desastre. A lei sugere que a infelicidade de algumas pessoas é muitas vezes auto-infligida e que elas podem inadvertidamente trazer infelicidade para aqueles ao seu redor. É aconselhável associar-se a pessoas felizes e afortunadas, que tendem a trazer positividade e boa sorte. Para identificar um contaminador, observe características como um passado turbulento, relacionamentos rompidos e uma carreira instável. Ao encontrar alguém assim, não discuta ou tente ajudar, pois isso pode ser uma armadilha para envolvê-lo em sua negatividade. Evite passar tais pessoas para seus amigos, para não espalhar o contágio. A lei compara essa negatividade a um vírus silencioso, que se infiltra sem ser percebido, se espalhando gradualmente. Uma vez que o contágio acontece, é difícil reverter os efeitos. Portanto, não há benefícios em se associar a pessoas que espalham miséria.
O poder e a sorte são mais propensos a vir da companhia de pessoas prósperas e afortunadas. É essencial para o próprio sucesso e bem-estar manter distância de influências negativas e se cercar de positividade e fortuna. Lei 11. Torne-se indispensável. A lei enfoca a importância de tornar-se essencial na vida de outras pessoas para manter a própria independência. A ideia central é ser tão necessário e desejado que as pessoas dependam de você para sua felicidade e prosperidade. Quanto mais as pessoas dependerem de você, maior será sua liberdade. A lei aconselha a não ensinar tudo o que você sabe, para evitar que outros se tornem independentes de sua ajuda ou orientação. É recomendável desenvolver habilidades ou talentos que não possam ser facilmente substituídos. Ao criar uma situação em que as pessoas não tenham alternativa se não depender de você, aumenta-se a própria influência e segurança. A lei é representada pela metáfora de uma trepadeira com espinhos. Suas raízes se espalham profundamente e ela se enrosca firmemente em seu entorno, tornando-se difícil de remover. A trepadeira simboliza como se tornar indispensável pode ser uma estratégia eficaz para garantir a própria posição. No entanto, a lei também menciona que a busca por total independência, removendo aqueles que estão acima, pode ter um preço alto. Isso pode levar ao isolamento e gerar ressentimento, e a independência total pode ser de curta duração. A lei sugere que a dependência mútua pode ser uma estratégia mais sustentável e benéfica a longo prazo. Lei 12. Use a honestidade e generosidade seletivas para desarmar. A lei destaca a eficácia da honestidade e generosidade seletivas como ferramentas para baixar a guarda das pessoas, mesmo as mais desconfiadas. Ao apresentar-se de forma franca e generosa inicialmente, é possível desarmar os outros e, em seguida, manipulá-los conforme necessário. A chave está em usar a honestidade para construir uma reputação confiável, antes de prosseguir com intenções ocultas. Esta abordagem pode ser comparada ao cavalo de Troia. Assim como o cavalo era um presente que escondia soldados dentro, a honestidade e generosidade aparentes podem mascarar as verdadeiras intenções. Um presente oportuno ou um gesto de sinceridade podem funcionar como um cavalo de Troia, permitindo que você se infiltre e influencie o adversário de maneira mais eficaz. Entretanto, a lei ressalta algumas exceções. Se uma pessoa já tem uma reputação de desonestidade e manipulação, gestos de honestidade e presentes podem não ser suficientes para ganhar a confiança dos outros. Nesses casos, a pessoa sempre será vista com suspeita, independentemente de suas ações aparentemente sinceras. A lei sugere que a honestidade e a generosidade, quando usadas estrategicamente, podem ser armas poderosas. Mas essas táticas devem ser aplicadas com discernimento e adaptadas à situação e à reputação existente do indivíduo. Lei 13. Apelo ao egoísmo ao pedir ajuda. A lei enfatiza que, ao pedir ajuda, é mais eficaz apelar para o egoísmo das pessoas do que para sua misericórdia ou gratidão. Quando se necessita de ajuda ou se busca uma aliança, é contraproducente lembrar aos outros de favores passados ou contar com a sua compaixão. Em vez disso, deve-se destacar como a solicitação ou aliança pode beneficiar a outra parte, exagerando os benefícios potenciais para despertar seu entusiasmo. A lei sugere que trazer o passado ou focar nos próprios desejos pode ser ineficaz, pois as pessoas frequentemente confundem suas necessidades com as dos outros. A melhor abordagem é alinhar o pedido às vantagens pessoais do outro. A lei é simbolizada pela corda do egoísmo, que é forte, duradoura e confiável, em contraste com a corda da misericórdia e da gratidão, que é frágil. A corda do egoísmo é feita de muitas fibras e dificilmente se parte, representando uma estratégia sólida e de longo prazo para manter relações úteis. Contudo, a lei reconhece exceções. Existem pessoas cuja motivação não é o interesse próprio, mas sim a oportunidade de demonstrar bondade e superioridade moral. Esses indivíduos podem preferir exercer caridade, misericórdia e justiça como formas de se sentirem superiores aos outros. Nesses casos, o apelo pode ser ajustado para alinhar-se com suas motivações de demonstrar superioridade moral e bondade. Lei 14. Atue como amigo, mas seja um espião.
A lei aconselha a conhecer profundamente os rivais e utilizar a espionagem como ferramenta para obter informações valiosas. Isso inclui agir como espião, seja por meio de outros ou pessoalmente, em encontros sociais e situações cotidianas. A chave é aprender a sondar e fazer perguntas indiretas que levem as pessoas a revelar seus pontos fracos e intenções sem perceber. Todas as interações sociais são vistas como oportunidades para a espionagem astuta. A estratégia envolve posicionar-se como amigo, enquanto se coleta informações e segredos. É importante ter a habilidade de suprimir os próprios pensamentos e incentivar os outros a falar sobre si mesmos. Organizar reuniões sociais ou agitar as emoções das pessoas são maneiras eficazes de obter confissões ou informações. A lei é simbolizada pelo terceiro olho do espião, que representa a capacidade de enxergar além do que é óbvio e obter um tipo de onisciência. Este terceiro olho proporciona uma vantagem significativa, pois permite ver mais e entender melhor as motivações e vulnerabilidades dos outros. No entanto, existem exceções a esta lei. Uma das táticas mais eficazes na batalha por informações é fornecer informações falsas. Ao alimentar os outros com dados errôneos, cria-se uma distração ou desinformação que pode ser usada para obter uma vantagem estratégica. Essa abordagem pode ser especialmente útil em cenários altamente competitivos, ou onde a desinformação pode levar a decisões errôneas por parte dos adversários. Lei 15. Esmague completamente o inimigo. A lei salienta que um inimigo perigoso deve ser totalmente aniquilado. Grandes líderes históricos entenderam que até uma pequena ameaça remanescente pode se reerguer e tornar-se uma grande adversidade. Concessões ou hesitações podem ser mais prejudiciais do que a aniquilação total. O inimigo que sobrevive pode buscar vingança, recuperar-se e tornar-se uma ameaça ainda maior no futuro. A lei enfatiza a importância de esmagar não apenas fisicamente, mas também espiritualmente o inimigo, eliminando qualquer esperança de recuperação ou vingança. Qualquer sentimento de piedade ou desejo de reconciliação pode levar à hesitação, o que é perigoso. A metáfora usada para ilustrar esta lei é a de uma víbora semi-morta. Mesmo esmagada, se ainda estiver viva, pode picar e injetar veneno. Um inimigo enfraquecido, mas não completamente destruído, pode se recuperar e se tornar mais perigoso. Contudo, a lei também reconhece uma exceção. Em raras ocasiões, quando se tem total controle sobre o inimigo, pode ser estrategicamente vantajoso permitir que ele se autodestrua, em vez de intervir diretamente. Essa abordagem pode ser útil em situações onde a autodestruição do inimigo pode ser mais benéfica ou menos problemática do que uma confrontação direta. Nessas situações, a inação estratégica permite que o inimigo caia por suas próprias falhas ou erros, eliminando a necessidade de uma intervenção direta. Lei 16. Aumente o respeito e o valor através da ausência. A lei sugere que a ausência pode aumentar o respeito e a valorização que os outros têm por você. A superexposição, seja física ou através da comunicação constante, pode diminuir o seu valor percebido, tornando você comum e menos intrigante. Ser frequentemente visto e ouvido pode levar à familiaridade excessiva, que, por sua vez, reduz o mistério e o interesse. A lei recomenda se afastar temporariamente após se estabelecer em um grupo ou situação. Essa ausência cria um senso de escassez e valor, fazendo com que as pessoas sintam mais sua falta e desejem seu retorno. O afastamento estratégico pode aumentar o respeito e a admiração dos outros, pois ameaça a possibilidade de perdê-lo para sempre. Quando você retorna, o efeito é semelhante ao de uma ressurreição. As pessoas ficam aliviadas e seu valor é renovado. A lei é comparada ao sol. Só valorizamos sua presença quando está ausente. Assim como desejamos o sol após dias chuvosos, mas nos cansamos dele em períodos de calor excessivo, saber quando apagar-se e quando retornar é crucial. Contudo, a lei alerta que isso só se aplica se você já possui um certo nível de poder ou influência. A necessidade de retirar-se estrategicamente surge apenas após ter estabelecido sua presença e valor. A ausência não beneficia quem ainda não estabeleceu uma posição ou reputação significativa. Portanto,
A aplicação desta lei depende de entender o próprio status e o momento certo para se afastar e retornar. Lei 17. Mantenha os outros em um estado de incerteza. A lei sugere a criação de uma atmosfera de imprevisibilidade para manter os outros em um estado constante de incerteza. As pessoas são geralmente habituadas à previsibilidade e buscam familiaridade nas ações alheias, o que lhes dá uma sensação de controle. Porém, ao ser imprevisível e agir de forma incoerente ou absurda, você pode desorientar e até mesmo intimidar aqueles ao seu redor. Este comportamento imprevisível faz com que as pessoas fiquem exaustas tentando entender e prever seus movimentos. Levada ao extremo, essa estratégia pode ser uma forma de exercer poder e controle, mantendo os outros na defensiva e incertos sobre suas intenções e ações. A lei recomenda alterar padrões de comportamento habituais, improvisar e romper com a rotina. Ao fazer isso, você desagrega as pessoas ao seu redor e mantém a iniciativa. Ataques surpresa ou ações imprevistas podem causar ainda mais desorientação, mantendo os outros em um estado constante de alerta. A metáfora usada para ilustrar essa lei é a de um ciclone, imprevisível, com mudanças repentinas de direção e velocidade, semeando terror e confusão. Um ciclone é difícil de prever e defender, refletindo a natureza da imprevisibilidade estratégica. No entanto, a lei também adverte sobre os riscos da imprevisibilidade. Se usada de maneira excessiva ou inapropriada, especialmente em posições subordinadas, pode funcionar contra você. A imprevisibilidade deve ser usada com cautela, considerando o contexto e a posição que você ocupa. Deve ser equilibrada com momentos de previsibilidade para não gerar desconfiança ou antagonismo excessivo. Lei 18. Evite o isolamento como forma de proteção. A lei adverte contra a construção de fortalezas como meio de proteção, argumentando que o isolamento é perigoso. Embora uma fortaleza possa parecer segura, na realidade, ela pode expor a riscos maiores do que aqueles que pretende evitar. O isolamento impede o acesso a informações cruciais, torna-se um alvo óbvio e evidente, e pode desviar o senso de realidade e proporção. A lei sugere que é mais seguro e estratégico circular entre as pessoas, encontrar aliados e se misturar com a multidão. Estar entre as pessoas funciona como um escudo contra inimigos e permite manter-se informado sobre os acontecimentos ao redor. Os perigos do isolamento incluem a perda de contato com fontes de poder, uma compreensão distorcida da realidade e o afastamento do conhecimento essencial para a sobrevivência e sucesso. A metáfora usada para ilustrar essa lei é a de uma fortaleza no alto de uma colina. Embora pareça impenetrável, a fortaleza torna-se um símbolo de autoridade e poder detestáveis, atraindo inimigos e provocando o ressentimento dos cidadãos. Além disso, estar isolado e sem acesso a informações cruciais a torna vulnerável a ataques e conquistas. Contudo, a lei reconhece uma exceção. Em certas situações, o isolamento pode ser benéfico, especialmente quando é necessário tempo para refletir, ganhar novas perspectivas e evitar distrações. Nesses momentos, se afastar temporariamente do tumulto e das demandas externas pode ser estratégico para a obtenção de clareza e para o planejamento de futuras ações. Lei 19. Conheça seu alvo e evite ofender a pessoa errada. A lei enfatiza a importância de entender com quem você está lidando para evitar ofender ou enganar a pessoa errada. O mundo é composto por muitos tipos de pessoas, cada uma com suas próprias reações e sensibilidades. Assumir que todos responderão da mesma forma às suas ações é um erro que pode levar a conflitos e vinganças duradouras. É crucial identificar as características e sensibilidades individuais antes de escolher suas vítimas ou adversários. A lei menciona diferentes tipos de personalidades, como o indivíduo arrogante e orgulhoso, o inseguro, o suspeito e a serpente com memória longa. Cada um desses tipos requer uma abordagem diferente. A metáfora do caçador ilustra essa lei. Assim como um caçador não usa a mesma armadilha para diferentes presas, você deve adaptar suas estratégias ao lidar com pessoas diferentes. O caçador conhece bem sua presa, seus hábitos e esconderijos, e caça de acordo com esse conhecimento. Essa abordagem cuidadosa e adaptada é essencial para o sucesso nas interações humanas.
A lei não apresenta exceções em sua aplicação, destacando a importância universal de compreender as pessoas antes de interagir com elas. Entender as diferenças individuais e agir com base nesse conhecimento é benéfico em todas as situações, seja para evitar conflitos, conquistar aliados ou alcançar objetivos específicos. O conhecimento sobre os outros é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para navegar com sucesso no complexo mundo das relações humanas. Lei 20. Mantenha sua independência. A lei aconselha contra o comprometimento rápido ou indiscriminado com partidos, causas ou grupos. A sabedoria aqui é manter-se independente, não se alinhando permanentemente a nenhuma causa além da sua própria. Essa independência permite dominar os outros, pois você pode manobrar e posicionar as pessoas umas contra as outras sem estar preso a uma aliança específica. A lei sugere que, embora você deva parecer interessado e até mesmo apoiador dos problemas e causas dos outros, é crucial manter sua energia e sanidade interior, mantendo-se emocionalmente desapegado. Este desapego permite que você mantenha suas opções abertas e sua liberdade de escolha. A metáfora usada para ilustrar esta lei é uma mata de arbustos na floresta. Arbustos que se entrelaçam com os outros se tornam presos, limitando seu crescimento e movimento. Em contraste, os arbustos que se mantêm distantes podem crescer e se elevar acima dos demais. Esta imagem simboliza a importância de manter uma distância estratégica e não se deixar enredar em compromissos que possam restringir sua liberdade e crescimento. No entanto, a lei reconhece que, em certas situações, pode ser vantajoso comprometer-se temporariamente com um lado, especialmente se isso serve a um propósito estratégico maior ou para demonstrar capacidade de aliança e lealdade. Este comprometimento, no entanto, deve ser cuidadosamente calculado e, idealmente, mantido apenas na aparência, para evitar perder a independência e o poder que ela confere. Lei 21. A arte de parecer mais inocente do que realmente é. A lei sugere a estratégia de se fazer de bobo para capturar os tolos. Ao parecer menos inteligente ou mais ingênuo do que realmente é, você pode fazer com que os outros se sintam superiores. Ninguém gosta de se sentir menos inteligente que os outros. Então o truque é fazer as pessoas acreditarem que são mais espertas do que você. Isso cria um senso de segurança e superioridade neles, diminuindo a probabilidade de suspeitarem de suas verdadeiras intenções. Para parecer mais tolo, é importante nunca insultar a inteligência dos outros. Tranquilize as pessoas, fazendo-as acreditar que são mais inteligentes do que você. Ao convencer os outros de que você é inofensivo e menos capaz, eles tendem a baixar a guarda, oferecendo oportunidades para você atuar sem suspeitas. Esta lei é ilustrada pelo exemplo do gambá, fingindo-se de morto. O gambá, ao se fazer de inofensivo, muitas vezes é deixado em paz por predadores. Esta estratégia de camuflagem cria uma falsa percepção de vulnerabilidade, enquanto na realidade, o gambá está apenas evitando ameaças. No entanto, a lei alerta para o cuidado no início da ascensão ao poder. Não é aconselhável fingir ser um tolo diante daqueles que não podem ajudar você. Em certas situações, pode ser necessário mostrar sutilmente que você é mais esperto do que a concorrência. O equilíbrio entre parecer menos capaz para alguns e demonstrar competência para outros é crucial para manter a vantagem e avançar com sucesso em seus objetivos. Lei 22. Transforme a rendição em poder. A lei propõe a rendição como uma estratégia de poder, especialmente quando se está em uma posição de fraqueza. Em vez de lutar em desvantagem por uma questão de honra, a rendição permite ganhar tempo para se recuperar, irritar e atormentar o conquistador, e aguardar o momento em que este perca seu poder. Esta lei sugere que, ao se render, você nega ao adversário a satisfação de lutar e derrotar você. A rendição pode ser usada para enfurecer e desequilibrar o oponente, tornando-se um instrumento de poder sutil. Quando você está fraco ou sozinho, a rendição é uma tática mais inteligente do que lutar, pois lutar só traz martírio sem benefícios reais. A metáfora usada para ilustrar essa lei é a de um carvalho resistindo à ventania. Um carvalho que resiste aos ventos fortes acaba perdendo seus galhos um a um e eventualmente se parte. Por outro lado, o carvalho que se curva aos ventos sobrevive mais tempo, pois seu tronco se fortalece e suas raízes se aprofundam.
Essa imagem simboliza como a flexibilidade e a rendição podem ser mais fortes do que a resistência teimosa em face de forças superiores. A lei enfatiza que, se você avaliar corretamente as condições de rendição e valorizar sua vida e futuro, não existem exceções a essa tática. A rendição, quando usada estrategicamente, pode ser uma poderosa ferramenta de sobrevivência e eventual vitória, permitindo que você se recupere e ganhe força para enfrentar futuros desafios de uma posição mais vantajosa. A lei defende a importância de concentrar forças e energia no ponto mais forte. Isso significa focar em uma área onde você pode gerar o maior impacto, ao invés de dispersar seus esforços em múltiplas direções. A analogia usada é a de uma mina. É mais produtivo descobrir uma mina rica e cavar profundamente do que saltar de uma mina rasa para outra. A profundidade sempre vence a superficialidade. Ao buscar fontes de poder, a lei sugere encontrar um patrono-chave ou uma fonte principal de suporte que possa fornecer recursos continuamente. O foco é essencial, ter um senso de propósito claro e dedicar-se completamente a ele. Usar essa concentração e determinação contra adversários menos focados pode ser uma estratégia eficaz. A lei é simbolizada pela metáfora da flecha. Não é possível acertar dois alvos com uma única flecha. Isso destaca a necessidade de foco e concentração singulares. A mente e a flecha devem ser uma só. Apenas com concentração mental e física intensas, você pode atingir seu alvo precisamente. No entanto, a lei também reconhece que em situações onde a proteção é necessária, pode ser aconselhável se envolver com várias fontes de poder, ou ter mais de um aliado. Isso implica que, enquanto a concentração de forças é crucial para o sucesso em muitos cenários, a diversificação de apoios e alianças pode ser importante em contextos onde a segurança e a proteção são prioridades. Assim, é vital avaliar cada situação individualmente e decidir entre a concentração de forças ou a diversificação de apoios com base nas circunstâncias específicas. Lei 24. Torne-se o cortesão perfeito. A lei trata da importância de dominar a arte da dissimulação e da política sutil para prosperar em um mundo movido pelo poder. Para ser um cortesão perfeito, é necessário equilibrar habilmente a arte de agradar, sem ser excessivo, e obedecer enquanto se destaca dos demais. O cortesão perfeito domina a ciência de manipular pessoas, fazendo com que líderes, como reis e rainhas, se sintam nobres e fazendo os outros temerem seu poder. Esses mestres da corte são gentis e educados, mas sua agressão é encoberta e indireta. Eles são habilidosos no uso de palavras, sabendo como maximizar o impacto de um elogio ou de um insulto. O cortesão perfeito é um mestre em tirar proveito das situações, manipulando as circunstâncias e as pessoas para alcançar seus objetivos. A lei é representada pela figura do mestre das marionetes, que, segurando os cordões, controla as ações das marionetes para prender a atenção do público. O mestre das marionetes simboliza o cortesão perfeito, alguém que controla o jogo de ilusão, fazendo com que outros digam e façam o que ele deseja, enquanto mantém sua própria imagem de cortesia e respeito. Segundo esta lei, não existem exceções para a necessidade de representar o cortesão perfeito. Em ambientes onde o poder e a política são fundamentais, dominar essa arte é crucial para o sucesso e a sobrevivência. Ser um cortesão perfeito é essencial para navegar com êxito no jogo complexo de influência e poder, garantindo que você possa manipular as situações a seu favor sem revelar suas verdadeiras intenções ou estratégias. Lei 25. Recuse papéis convencionais e crie sua própria identidade. A lei enfatiza a importância de rejeitar os papéis impostos pela sociedade e criar uma nova identidade que atraia atenção e interesse. Ser mestre da própria imagem, em vez de deixar que outros a definam, é essencial. Isso envolve incorporar artifícios dramáticos em gestos e ações públicas para fortalecer e ampliar seu personagem, tornando-o maior do que a realidade. A lei aconselha aprender teatro e estar plenamente ciente de quem é seu público. Posicionar-se no centro das atenções, chamar a atenção e nunca se ofender facilmente são partes integrantes dessa estratégia. O objetivo é controlar como os outros o percebem e reagem a você,
criando uma presença magnética e marcante. Esta lei é simbolizada pela figura do deus grego do mar, conhecido por sua capacidade de mudar de forma à vontade. Ele se adaptava à situação, transformando-se em diferentes formas: leão, serpente, pantera, javali, água corrente e, finalmente, uma árvore frondosa, conforme necessário. Essa habilidade de se adaptar e mudar conforme o contexto é um aspecto central desta lei. De acordo com a lei, não há exceções à regra de criar e interpretar seus papéis com habilidade e maestria. É crucial ser um bom ator na vida, moldando sua identidade e imagem de forma que se destaque e cause impacto. A lei encoraja a rejeição de papéis e identidades impostas, incentivando a criação de uma persona única que atraia e mantenha a atenção das pessoas, permitindo assim maior controle sobre sua imagem e influência. Lei 26. Mantenha as mãos limpas. A lei foca na importância de manter uma imagem de civilidade e eficiência, evitando que suas mãos se sujem com erros e atos desagradáveis. É essencial manter uma aparência impecável, mesmo quando envolvido em atividades questionáveis. Para isso, a lei sugere usar bodes expiatórios para disfarçar sua participação e ocultar seus erros. Ter alguém para assumir a culpa por falhas ou transgressões é uma estratégia para preservar sua reputação e imagem. A habilidade de usar terceiros para fazer o trabalho sujo é enfatizada. Empregar pessoas para assumir responsabilidades negativas em seu lugar significa que você nunca precisa se sujar diretamente. Essa estratégia permite que você permaneça desvinculado de qualquer culpa ou repercussão negativa. A metáfora usada para ilustrar essa lei é a pata do gato, que é ao mesmo tempo capaz de pegar coisas com suas garras afiadas e ser macia e acolchoada. O gato usa sua pata para realizar tarefas diversas, desde tirar objetos do fogo até brincar com sua presa. Esta imagem representa a habilidade de manejar situações complicadas ou potencialmente prejudiciais de maneira sutil e eficiente. No entanto, a lei também adverte que em posições de poder e segurança, às vezes é preferível demonstrar piedade e perdoar os mais fracos. Reconhecer seus próprios erros ocasionalmente pode ser uma tática para gerar empatia e manter uma imagem mais humana e acessível. Essa abordagem equilibrada pode ser crucial para manter a simpatia e o apoio dos outros, ao mesmo tempo em que se protege sua imagem e se mantém afastado de falhas e controvérsias. Lei 27. Crie um culto de devotos explorando a necessidade de crença. A lei sugere que as pessoas têm um desejo inerente de acreditar em algo, e você pode se tornar o foco desse desejo. Ao oferecer uma nova causa ou fé, você pode criar um grupo de devotos. O segredo é usar palavras encantadoras e promessas entusiasmadas, enfatizando emoção em detrimento da racionalidade e clareza de raciocínio. Estabeleça rituais e peça sacrifícios aos seus seguidores para fortalecer sua dedicação. Na ausência de religiões organizadas ou grandes causas, seu sistema de crenças pode se tornar uma fonte poderosa de influência. Mantenha suas mensagens vagas e simples, focando no visual e no emocional ao invés do intelectual. Aprenda com as religiões organizadas como estruturar seu grupo. Disfarce suas fontes de renda e crie uma dinâmica de nós versus eles para unir ainda mais seus seguidores. A lei é simbolizada pelo ímã, que representa uma força invisível que atrai e magnetiza objetos, fazendo com que atraiam outros em um efeito cascata. Seja como um ímã, atraindo a imaginação das pessoas e mantendo-as unidas ao seu redor. Uma vez que as pessoas se reúnam em torno de você, será difícil para qualquer força externa arrancá-las. No entanto, a lei adverte sobre os riscos de suas poções milagrosas serem desmascaradas como ineficazes. Em tal caso, pode ser mais prudente lidar com pessoas individualmente, em vez de em grupo. Isso sugere que, embora criar um culto de devotos possa ser poderoso, também requer cuidado e habilidade para manter a ilusão e evitar ser exposto. É um jogo delicado de influência e manipulação, que requer um equilíbrio cuidadoso entre inspirar dedicação e evitar o ceticismo. Lei 28. A importância da ousadia. A lei destaca a importância de ser ousado em suas ações. A indecisão e a hesitação podem ser contagiosas e enfraquecer seus esforços,
enquanto a timidez é vista como perigosa. É preferível agir com coragem, pois os erros cometidos com ousadia podem ser corrigidos com mais ousadia. A coragem atrai admiração, enquanto a timidez não é elogiada. A lei sugere que a ousadia é essencial, pois uma mentira ousada é mais eficaz do que uma hesitante. A ousadia diferencia você dos demais e atrai respeito e admiração. O leão, um animal que simboliza força e coragem, é usado como metáfora. Ele não hesita em seus movimentos, que são ágeis e poderosos. Por outro lado, a lebre, símbolo da timidez, tenta fugir do perigo, mas frequentemente tropeça e acaba presa. Essa lei do poder é representada pela contraposição entre o leão e a lebre. O leão, com seus movimentos ágeis e mandíbulas poderosas, simboliza a ousadia e a coragem. A lebre, com sua tendência a fugir e cair em armadilhas, representa a timidez e a hesitação. No entanto, a lei também adverte que, em certas situações, a aparência de timidez pode ser uma vantagem estratégica. Essa falsa timidez pode ser usada para observar e aprender sobre os oponentes, preparando-se para um ataque mais eficaz posteriormente. Isso sugere que, embora a ousadia seja geralmente preferível, a estratégia e o julgamento devem ser adaptados às circunstâncias específicas, utilizando a timidez como uma tática quando for benéfico para o alcance dos objetivos a longo prazo. Lei 29. Planeje até o fim. A lei enfatiza a importância de planejar meticulosamente até o fim, considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e reveses que possam comprometer seus esforços. Ao planejar até o final, você evita ser pego de surpresa e sabe exatamente quando parar. Essa abordagem também permite que você esteja preparado para quaisquer eventualidades e que possa adaptar seus planos conforme necessário. A lei sugere que, ao planejar antecipadamente, você pode controlar mais efetivamente o curso dos eventos e estar um passo à frente dos outros. Os gregos antigos acreditavam que os deuses tinham uma visão completa do futuro, enquanto os humanos estavam presos ao momento presente, sujeitos a emoções e incapazes de ver além. Portanto, aproximar-se dessa visão de longo alcance dos deuses é o ideal a ser perseguido. Esta lei do poder é representada pelos deuses no Olimpo, que observam os humanos de sua posição elevada. Eles conseguem prever o desfecho de todas as ações humanas e, frequentemente, se divertem com a incapacidade dos humanos de enxergar além do momento presente, caindo em ilusões e tragédias. Segundo esta lei, não há exceções à necessidade de pensar antecipadamente e planejar até o final. Ao fazer isso, você pode evitar armadilhas comuns e manipular situações a seu favor. O planejamento cuidadoso permite que você antecipe problemas e desenvolva estratégias para superá-los, aumentando assim suas chances de sucesso e minimizando surpresas indesejadas. Essa abordagem estratégica de longo prazo é crucial para qualquer pessoa que busque poder e influência duradouros. Lei 30. Faça seus atos parecerem naturais e fáceis. A lei aconselha que seus atos devem parecer naturais e descomplicados. Toda a técnica, esforço e truques envolvidos em sua execução devem ser cuidadosamente dissimulados. Quando você age, deve fazê-lo com aparente facilidade, como se fosse capaz de muito mais, sem demonstrar o verdadeiro esforço por trás de suas ações. A lei enfatiza a importância de não revelar o trabalho árduo envolvido em suas realizações. Mostrar o esforço pode gerar dúvidas sobre suas habilidades e diminuir o impacto de suas ações. Além disso, não ensine seus truques a ninguém, pois eles podem ser usados contra você. Pratique em segredo, desenvolvendo a habilidade de fazer o difícil parecer fácil. Esta lei é simbolizada pelo cavalo de corrida. De perto, percebemos o esforço e a atenção envolvidos em controlar o cavalo, sua respiração difícil e penosa. Mas à distância, na perspectiva dos espectadores, o cavalo exibe apenas elegância e leveza, cortando o ar com facilidade. Isso ilustra como manter os outros a uma certa distância permite que eles vejam apenas a facilidade aparente de seus movimentos, sem perceber o trabalho árduo por trás. No entanto, a lei também adverte contra o excesso na dissimulação de seus esforços. Enquanto é importante fazer as coisas parecerem fáceis, esconder demais suas ações e maquinações pode levar a parecer paranoico ou artificial. Portanto,
É crucial encontrar um equilíbrio entre demonstrar facilidade e manter um nível de transparência que evite suspeitas ou desconfianças. A arte de parecer natural e descomplicado requer uma combinação cuidadosa de prática, dissimulação e autenticidade. Lei 31. Controle as opções. A lei se concentra em controlar as opções apresentadas aos outros, mantendo a ilusão de que eles têm liberdade de escolha. A estratégia é oferecer opções que, independentemente da escolha feita, resultarão em um desfecho favorável para você. Isso é feito forçando as pessoas a escolher entre o menor de dois males, ambos servindo ao seu propósito. O objetivo é criar um dilema para as pessoas, onde elas não veem nenhuma saída além das opções que você fornece. Ao limitar as escolhas A e B, deixando de fora o restante do alfabeto, você faz com que as pessoas acreditem que estão participando de um jogo justo e que têm liberdade, quando, na realidade, estão seguindo o caminho que você delineou. A lei é simbolizada pelos chifres do touro. Assim como um touro encurrala com seus chifres, deixando a vítima sem opção de fuga, você deve manter suas vítimas presas entre as opções que você fornece. Independentemente da direção que escolherem, esquerda ou direita, acabarão seguindo o caminho que você planejou. No entanto, a lei também adverte que, em certas situações, pode ser vantajoso dar aos rivais uma maior liberdade de escolha, em vez de controlar rigidamente as opções. Isso pode ser útil para desviar a atenção, ou para estratégias mais sutis, onde dar mais liberdade pode levar a resultados mais favoráveis a longo prazo. Portanto, enquanto o controle das opções é uma ferramenta poderosa, deve ser usado com discernimento e adaptado às circunstâncias específicas. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. A lei enfoca a capacidade de despertar a fantasia nas pessoas. Frequentemente, a verdade é evitada por ser feia e desagradável. Portanto, apelar para o que é romântico e fantasioso pode ser uma estratégia poderosa. A vida, muitas vezes dura e angustiante, faz com que aqueles capazes de criar ilusões ou invocar fantasias sejam altamente valorizados. Estimular a imaginação das massas pode conceder um enorme poder. A chave para manter viva a fantasia é a distância. Nunca se torne excessivamente familiar ou acessível. Mantenha a fantasia como uma miragem à distância, sempre fora do alcance, para continuar atraindo o interesse e a admiração das pessoas. Ao descrever a fantasia, seja vago e indireto para manter seu encanto. A lei é representada pela lua, sempre inatingível, mudando de forma, desaparecendo e reaparecendo. A lua simboliza o mistério e a maravilha, nunca se tornando familiar, mas sempre provocando sonhos e desejos. Prometer a lua é prometer o inatingível, alimentando a imaginação e o desejo. Contudo, a lei adverte sobre os perigos da fantasia. Geralmente há um elemento de jogo envolvido. Muitos sabem que estão sendo iludidos, mas optam por manter a ilusão viva, apreciando o entretenimento e o desvio temporário da realidade. É importante reconhecer e respeitar essa dualidade, fornecendo não apenas a fantasia, mas também o reconhecimento da ilusão como uma forma de escapismo e entretenimento. Ao oferecer fantasia, você oferece um refúgio temporário da realidade, mas deve fazê-lo com habilidade e sensibilidade para manter o equilíbrio entre ilusão e realidade. Lei 33. Descubra e explore o ponto fraco dos outros. A lei destaca a importância de identificar e explorar os pontos fracos das pessoas. Cada pessoa possui uma vulnerabilidade que pode ser uma insegurança, uma emoção intensa, uma necessidade incontrolável, ou até um pequeno prazer secreto. Esses pontos fracos são comparados a uma brecha no muro de um castelo, que, uma vez identificados, podem ser usados como alvos estratégicos. Para descobrir essas fraquezas, é essencial observar gestos e sinais inconscientes, procurando indícios de vulnerabilidade. Isso envolve encontrar a criança indefesa dentro de sua vítima e prestar atenção aos contrastes na personalidade para identificar o elo mais fraco. Esta lei é simbolizada pelo ponto nevrálgico de um inimigo. Todos têm segredos e pensamentos ocultos que emergem de maneira incontrolável. Identificar esse ponto frágil, seja na cabeça, coração ou outro lugar, permite que você exerça pressão e influência sobre a pessoa.
Uma vez encontrado o ponto fraco, você pode pressioná-lo para obter vantagem. No entanto, a lei também adverte sobre o cuidado necessário ao explorar essas vulnerabilidades. É fácil exceder os limites e causar danos irreparáveis. Portanto, enquanto a identificação e exploração de pontos fracos podem ser táticas poderosas, devem ser usadas com cautela e sensibilidade. O objetivo é manipular e influenciar, não destruir, mantendo um equilíbrio cuidadoso para não ir longe demais e evitar consequências indesejadas. Lei 34. Adote um comportamento aristocrático. A lei sugere que agir como um rei é essencial para ser tratado como tal. A forma como você se comporta geralmente determina o respeito e tratamento que recebe das outras pessoas. Se você parecer vulgar ou comum, é provável que as pessoas não o respeitem. Em contrapartida, ao respeitar a si mesmo e agir com uma postura real, você inspira o mesmo sentimento nos outros. Haja com confiança nos seus poderes e demonstre que está destinado a usar uma coroa. A coroa simboliza a separação entre você e os outros, e cabe a você tornar essa separação real. Isso significa agir de maneira distinta, demonstrando sua distância daqueles que o rodeiam. No entanto, é crucial não confundir porte real com arrogância. A lei é representada pela coroa. Ao colocá-la sobre a cabeça, adote uma atitude de confiança tranquila e irradiante. Evite revelar dúvidas e nunca perca sua dignidade. Se a coroa não lhe couber de maneira convincente, parecerá destinada a alguém mais merecedor. Lembre-se de que os grandes imperadores coroaram a si mesmos. No entanto, é importante ter cuidado com a postura real. Em alguns momentos, ela pode ser perigosamente contraproducente. Embora seja importante se destacar dos outros, nunca faça isso humilhando as pessoas. Isso pode criar uma reação negativa intensa. Portanto, enquanto a adoção de um comportamento aristocrático pode ser benéfica para estabelecer autoridade e respeito, deve ser feita com equilíbrio, sensibilidade e sem desrespeitar ou diminuir os outros. Lei 35. Domine a arte de conhecer o momento certo. A lei enfatiza a importância de nunca demonstrar pressa, pois a pressa é sinal de falta de controle e de desespero. Ao invés disso, você deve exibir paciência, transmitindo a impressão de que sabe que tudo chegará a você no momento certo. Tornar-se um mestre em detectar o momento certo é crucial. Desenvolva a habilidade de sentir o espírito dos tempos e as tendências que o levarão ao poder. Essa lei aconselha a aprender a esperar quando ainda não é a hora certa e agir decisivamente quando a oportunidade se apresentar. Mantenha a calma e um perfil discreto, construindo pacientemente o apoio necessário para a sua ascensão ao poder. A lei é simbolizada pelo falcão, que representa paciência e precisão. O falcão circula silenciosamente no céu, observando tudo com sua visão aguçada. As presas embaixo não percebem que estão sendo seguidas, e no momento certo, o falcão ataca rapidamente, com uma velocidade contra a qual não há defesa. Esta imagem ilustra a importância de observar silenciosamente e agir de forma decisiva e inesperada. Não há exceções a esta lei. Nada é ganho ignorando a importância do tempo e seguindo impulsivamente o rebanho. Saber o momento certo para cada ação é uma habilidade crucial que diferencia os verdadeiros estrategistas daqueles que agem sem considerar as circunstâncias. Entender e respeitar o tempo e suas nuances é essencial para alcançar e manter o poder de forma eficaz. Lei 36. Despreze o que não pode ter. A lei aconselha a desprezar o que não se pode ter, argumentando que ignorar é a melhor forma de vingança. Ao reconhecer e dar atenção a um problema ou inimigo, você lhe confere existência e credibilidade. Portanto, quanto mais atenção você der a um inimigo, mais forte o torna. Da mesma forma, um pequeno erro pode se tornar maior e mais visível se você tentar consertá-lo desajeitadamente. Em alguns casos, é melhor deixar as coisas como estão. Se houver algo que você deseja, mas não pode ter, a melhor abordagem é mostrar desprezo. Ao revelar menos interesse, você aparenta ser mais superior. Jogar a carta do desprezo dá a você um imenso poder, pois permite determinar as condições do conflito e travar a guerra nos seus termos. Adotar a abordagem da indiferença é uma estratégia poderosa. Esta lei é ilustrada pela metáfora de uma minúscula ferida.
embora seja pequena, pode doer e irritar. Tentativas desastradas de curá-la, como reclamar, coçar ou tirar a casca, apenas pioram a situação. Às vezes, a melhor solução é simplesmente deixá-la cicatrizar naturalmente, sem se preocupar demais. No entanto, a lei adverte sobre a necessidade de discernimento ao aplicar essa abordagem. É importante desenvolver a capacidade de distinguir pequenos problemas que podem se tornar maiores e mais complicados se não forem devidamente ignorados. Portanto, enquanto o desprezo e a indiferença são ferramentas poderosas, é essencial saber quando aplicá-las para evitar transformar problemas menores em questões mais graves. Os atraentes e simbolismo poderoso. A lei enfatiza a importância de criar espetáculos atraentes e usar imagens surpreendentes e símbolos poderosos para ampliar sua influência e poder. Imagens e gestos simbólicos grandiosos capturam a atenção das pessoas e criam uma aura de poder ao redor de quem os utiliza. Ao apresentar espetáculos repletos de elementos visuais fascinantes e símbolos brilhantes, você realça sua presença e distrai as pessoas do que realmente está fazendo. Essa lei aconselha a brincar com as imagens, oferecendo pistas visuais que criem uma narrativa ou figura abrangente. Estabelecer uma marca ou símbolo que represente seus objetivos é uma maneira de se destacar. Por exemplo, escolher uma imagem ou símbolo do passado que se alinhe ao seu objetivo pode ser uma estratégia eficaz. A cruz e o sol são usados como exemplos de símbolos poderosos. A crucificação representa total entrega, enquanto o sol simboliza radiação e energia. A combinação desses símbolos cria uma nova realidade e um novo poder. O uso de símbolos potentes e imagens expressivas não precisa ser explicitamente explicado para ser eficaz. Segundo esta lei, não existem desvantagens em criar e utilizar imagens ou símbolos para aumentar o seu poder. Eles servem como ferramentas poderosas para capturar a imaginação das pessoas, desviar a atenção de suas verdadeiras ações e reforçar sua imagem. O uso habilidoso de simbolismo e espetáculos visuais é uma maneira efetiva de comunicar mensagens complexas de maneira simples e direta, reforçando seu status e influência. Lei 38. Pense de forma independente, mas comporte-se como os outros. A lei aconselha a pensar como quiser, mas a se comportar de acordo com as normas sociais e tendências da época. Se você se destacar demais, exibindo ideias não convencionais ou comportamentos não ortodoxos, as pessoas podem interpretar isso como uma tentativa de chamar atenção ou de se mostrar superior. Isso pode levar ao ressentimento e à eventual punição por fazer os outros se sentirem inferiores. É mais seguro e estratégico se misturar aos outros, adotando um comportamento comum e compartilhando as tendências predominantes. Reserve suas verdadeiras opiniões e singularidade para amigos tolerantes e para aqueles que apreciarão sua individualidade. Ao mesmo tempo, respeite os costumes e culturas locais, agindo como um camaleão de opiniões para se encaixar em diferentes ambientes. A lei é representada pela metáfora da ovelha negra. A ovelha negra é evitada pelo rebanho porque parece diferente e não pertencer ao grupo. Isso a deixa vulnerável e isolada, tornando-a um alvo fácil para predadores. Da mesma forma, destacar-se muito pode torná-lo vulnerável a ataques e isolamento. No entanto, a lei também destaca uma exceção importante. O único momento em que vale a pena se destacar é quando você alcançou uma posição inabalável de poder. Nesse ponto, você pode exibir suas diferenças como um sinal de distinção e superioridade. Mas até chegar a esse ponto, é mais prudente e seguro se misturar e se comportar de acordo com as normas aceitas, mantendo suas opiniões e singularidades reservadas para seu pensamento e círculos íntimos. Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. A lei sugere que, embora a raiva e as emoções fortes sejam geralmente desaconselháveis em estratégias, provocar essas reações nos outros pode ser benéfico, desde que você se mantenha calmo e controlado. A ideia é desequilibrar o inimigo, explorando suas vulnerabilidades, especialmente a vaidade, para assumir o controle da situação. Ao fazer isso, você coloca os outros em uma posição de fraqueza, enquanto mantém seu próprio equilíbrio emocional.
Essa tática envolve nunca permitir que os outros vejam você perder o controle, mesmo enquanto trabalha para tirar o controle deles. Agindo assim, você cria uma vantagem estratégica ao manipular as emoções dos outros. A lei é ilustrada pela metáfora de um tanque de peixes. Quando a água está calma, os peixes permanecem invisíveis no fundo. Mas, ao agitar a água, eles emergem e, com agitação adicional, tornam-se visíveis e até agressivos, mordendo o anzol com a isca. Isso simboliza a ideia de que agitar as emoções dos outros os torna mais expostos e previsíveis, facilitando a manipulação. No entanto, é essencial ter cautela. Antes de agitar as águas emocionais, assegure-se de que você não criará uma situação fora do seu controle ou que possa ser prejudicial para você. Essa abordagem requer um equilíbrio cuidadoso entre provocar os outros e manter o controle da situação. Lei 40. Despreze o que vier de graça. A lei adverte sobre os perigos do que é oferecido de graça, geralmente escondendo um ardil ou uma obrigação oculta. Coisas de valor devem ser pagas, pois ao pagar, você se livra de sentimentos de gratidão ou culpa indesejados. É sábio pagar o valor justo e não economizar na busca pela excelência. Seja generoso com seu dinheiro, mantendo-o em circulação, pois a generosidade é um sinal de poder e atrai mais poder. Você deve exibir grandeza e evitar mesquinharia, especialmente em relação ao dinheiro. O dinheiro é uma das formas mais visíveis de exibir grandeza ou mesquinhez. Além disso, o dinheiro muitas vezes compra a submissão das pessoas mais eficazmente do que demonstrações de poder. Essa lei é simbolizada pela metáfora de um rio. Construir um dique para proteger ou economizar recursos pode resultar em águas estagnadas, lodosas e improdutivas, onde apenas formas de vida indesejadas prosperam. Em contraste, um rio que flui livremente gera abundância e riqueza. O rio também deve inundar periodicamente para fertilizar e renovar a terra, ilustrando a ideia de que a circulação e a generosidade de recursos são essenciais para o crescimento e a prosperidade. Portanto, é fundamental reconhecer que não há vantagem em aceitar o que é oferecido de graça. Frequentemente, o custo oculto supera qualquer benefício aparente. A lei defende a importância de valorizar e investir em coisas de valor, mantendo uma postura de generosidade e grandeza. Lei 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. A lei aconselha contra o perigo de seguir muito de perto os passos de um grande homem ou de um predecessor famoso. O que é feito primeiro geralmente é percebido como mais original e impressionante do que o que vem depois. Se você substituir alguém notável ou suceder um pai famoso, precisará realizar muito mais para superar sua sombra e brilhar por si mesmo. A lei sugere evitar ficar perdido na sombra de grandes figuras ou preso a um passado que não foi sua criação. Em vez disso, é crucial estabelecer seu próprio nome e identidade. Isso pode envolver mudar de direção, matar o pai dominador, metaforicamente, menosprezar seu legado e conquistar o poder com sua própria luz. O passado pode impedir o desenvolvimento de um jovem herói, forçando-o a seguir um caminho já trilhado e limitando sua criatividade e individualidade. Essa lei é representada pela figura do pai que lança uma sombra gigantesca sobre seus filhos, mantendo-os presos ao passado, mesmo após sua morte. Para se libertar dessa sombra e trilhar seu próprio caminho, é necessário matar simbolicamente essa influência dominadora. Contudo, a lei também adverte sobre o cuidado necessário ao rejeitar o passado. Em algumas situações, pode ser benéfico adotar métodos ou ideias do passado quando eles são úteis. Rejeitar algo apenas por despeito pode parecer infantil. Portanto, é importante avaliar cada situação e decidir se seguir os passos do passado pode ser benéfico, equilibrando o respeito pela tradição com a necessidade de inovação e individualidade. Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersarão. A lei salienta que muitas vezes a origem de um problema está em um único indivíduo, um líder forte, um subalterno problemático ou um agitador. Permitir que essas pessoas continuem agindo pode levar outros a sucumbir à sua influência negativa. A estratégia, portanto, é não esperar que os problemas cresçam ou tentar negociar com esses elementos perturbadores.
Eles são considerados irredimíveis e devem ser neutralizados, seja através de isolamento ou banimento. Ao atacar a fonte do problema, as ovelhas, ou seja, os seguidores e influenciados, se dispersarão. A lei enfatiza a importância de identificar e eliminar o causador dos problemas. É essencial saber quem isolar, como fazer isso e, principalmente, por que é necessário isolar essa pessoa. O objetivo é eliminar a influência negativa na raiz para evitar que ela se espalhe e cause mais danos. A metáfora usada para ilustrar essa lei é a de um rebanho de ovelhas e seu pastor. Em vez de desperdiçar tempo e esforço tentando lidar com cada ovelha individualmente ou enfrentando os cães de guarda, a estratégia mais eficaz é mirar no pastor. Atraindo o pastor para longe, os cães o seguirão e o rebanho ficará desprotegido e disperso, facilitando o controle sobre as ovelhas. No entanto, a lei também adverte sobre o risco de atacar alguém que tenha meios de se vingar. Neste caso, é necessário ter cautela ao decidir isolar o causador do problema, avaliando cuidadosamente a situação e as possíveis repercussões de suas ações. Essa abordagem exige um equilíbrio cuidadoso entre ação decisiva e consideração pelas possíveis consequências. Lei 43. Conquiste corações e mentes. A lei enfoca a importância de conquistar os corações e mentes das pessoas, em vez de tentar coagi-las, o que geralmente acaba funcionando contra você. A chave para o sucesso é seduzir as pessoas, fazendo com que elas queiram se aproximar e se tornem aliados fiéis. Isso envolve entender e atuar nas psicologias individuais, pontos fracos, emoções e desejos das pessoas, adaptando suas palavras e ações para atrair e influenciar. Ignorar os corações e mentes dos outros pode levar ao ódio e resistência. Portanto, é crucial atender as pessoas ao seu redor, avaliando suas psicologias particulares e adaptando suas estratégias para seduzi-las de forma eficaz. Entender as emoções das pessoas e usar isso a seu favor é uma habilidade valiosa. Essa lei é representada pela metáfora do buraco da fechadura. As pessoas constroem muros emocionais e psicológicos, mas há portas nessas barreiras que levam aos seus corações e mentes. A chave para abrir essas portas é entender suas emoções e desejos. Olhando pelo buraco da fechadura, você pode encontrar a chave certa, permitindo o acesso à vontade delas sem a resistência que normalmente acompanharia uma tentativa forçada. A lei ressalta que não há exceções para a necessidade de conquistar o coração e a mente das pessoas. Essa abordagem sutil e influente é essencial para ganhar aliados, influenciar pessoas e alcançar o sucesso, sem enfrentar a resistência aberta ou o ressentimento. Conquistar corações e mentes é uma estratégia poderosa que requer paciência, empatia e a habilidade de adaptar-se às necessidades e desejos dos outros. Lei 44. Desarme e confunda com o efeito espelho. A lei aborda o uso do efeito espelho como uma tática para desorientar e enfraquecer os inimigos. O espelho não só reflete a realidade, mas também é uma ferramenta perfeita para criar ilusões. Ao imitar os comportamentos e ações dos inimigos, você os deixa confusos quanto à sua estratégia, podendo ridicularizá-los e humilhá-los, levando-os a reagir de forma exagerada. Colocando o espelho diante das mentes dos outros, você cria a ilusão de compartilhar seus valores, seduzindo-os. Espelhar suas ações serve como uma lição poderosa, e poucos conseguem resistir ao poder do efeito espelho. Esta tática pode ser usada de maneira neutralizadora, especialmente contra narcisistas, moralistas e pessoas propensas a alucinações. A lei é representada pelo escudo de Perseu, polido até se tornar um espelho. Medusa, ao ver seu próprio reflexo horrendo, fica distraída, permitindo que Perseu a derrote com um golpe certeiro. Esse mito ilustra como o efeito espelho pode ser usado para enganar, ridicularizar e enfurecer o inimigo, levando à sua queda. No entanto, é importante ter cautela com essa estratégia. Há o risco de, inconscientemente, refletir um cenário passado do qual você desconhece, o que pode levar a resultados inesperados ou indesejados. Portanto, ao utilizar o efeito espelho, é crucial estar ciente do contexto e das potenciais implicações de espelhar os comportamentos dos outros. Essa abordagem requer discernimento
e a capacidade de adaptar sua estratégia às circunstâncias específicas. Lei 45. Aceite a necessidade de mudança, mas com moderação. A lei ressalta a importância de entender a resistência natural das pessoas a mudanças significativas em seus hábitos e práticas estabelecidas. Embora a mudança seja teoricamente necessária, na prática, alterações radicais podem ser traumáticas, levando à resistência e até rebeldia. Assim, quando se assume uma nova posição de poder ou se está estabelecendo uma base de influência, é essencial demonstrar um respeito pelas tradições e métodos já existentes. Mudanças, quando necessárias, devem ser introduzidas de maneira gradual e vista como uma melhoria contínua do passado, não como uma quebra abrupta com ele. Compreender as consequências das mudanças e usar a antecipação a seu favor são aspectos importantes deste processo. Apresentar a mudança como uma evolução natural do passado ajuda a minimizar resistências e facilitar a transição. A lei é simbolizada pela figura do gato, um animal que preza pela rotina e pelo familiar. Alterações bruscas podem causar desconforto ou até comportamento errático no gato. De forma similar, respeitar os rituais e a cultura estabelecida, ao mesmo tempo em que se introduz mudanças sutis, pode tornar o processo mais fácil e aceitável. No entanto, é importante também reconhecer momentos de estagnação, quando as pessoas podem desejar mudanças. Nessas ocasiões, em vez de resistir, pode ser vantajoso canalizar esse desejo para introduzir novas ideias e inovações. Ao implementar a lei, é crucial manter um equilíbrio entre o respeito pelo passado e a necessidade de avançar, fazendo mudanças de maneira estratégica e com sensibilidade. Lei 46. Não pareça perfeito demais. A lei adverte sobre os perigos de parecer perfeito demais. Superar os outros é arriscado, mas ainda mais perigoso é parecer não ter falhas ou fraquezas. A perfeição gera inveja e cria inimigos silenciosos. É astuto exibir ocasionalmente alguns defeitos e admitir vícios inofensivos, pois isso desvia a inveja e torna você mais humano e acessível. Apenas os deuses e os mortos podem parecer perfeitos sem consequências. Mostrar-se perfeito demais pode levar à criação de inveja e inimigos. Essa lei é representada pela metáfora de um jardim com ervas daninhas. As ervas daninhas não são alimentadas intencionalmente, mas se espalham quando o jardim é regado. Elas podem não ser visíveis no início, mas eventualmente tomam conta, altas e feias, impedindo o crescimento e florescimento do belo. Assim, é importante não regar indiscriminadamente, destruindo as ervas daninhas da inveja ao recusar-lhes o alimento que as faz crescer. No entanto, quando você está em uma posição de poder e não pode evitar a inveja de alguém, é aconselhável ser mais agressivo. Nesses casos, mostrar desdém e manter a perfeição pode ser uma forma de confrontar aqueles que o invejam. Portanto, enquanto a lei recomenda evitar a aparência de perfeição excessiva, ela também reconhece que em certas situações de poder, uma abordagem diferente pode ser necessária para lidar com a inveja e a rivalidade. Lei 47. Não ultrapasse a meta estabelecida. A lei ressalta a importância de saber quando parar, especialmente após alcançar uma vitória. O momento da vitória é frequentemente o mais perigoso, pois a arrogância e o excesso de confiança podem levar a ultrapassar os limites estabelecidos. Ao ir além do necessário, você pode criar mais inimigos do que derrotar e atrair problemas desnecessários. É fundamental não permitir que o sucesso suba à cabeça. Nada substitui a importância da estratégia e do planejamento cuidadoso. Defina sua meta e, ao alcançá-la, saiba parar. O controle e a moderação no momento do triunfo são cruciais para manter suas conquistas e evitar perdas futuras. Essa lei é ilustrada pela história de Ícaro, que ao voar com as asas de cera feitas por seu pai Dédalo, subiu demais, desafiando os avisos para manter uma altitude segura. Entusiasmado com a liberdade e o triunfo da fuga, Ícaro subiu tão alto que o sol derreteu a cera de suas asas, levando-o a cair e morrer. Essa história simboliza o perigo de desconsiderar limites e o risco de um sucesso desenfreado. Porém, é importante também não parar prematuramente no momento da vitória. Certifique-se de que todos os objetivos foram alcançados e que a vitória é completa, para evitar deixar inimigos não derrotados
ou tarefas incompletas que possam se voltar contra você no futuro. A lei ensina o equilíbrio entre alcançar o sucesso e saber quando parar para consolidar os ganhos e evitar reveses. Lei 48. Evite ter uma forma definida. A lei destaca a importância de evitar uma forma ou plano definidos que possam torná-lo vulnerável a ataques. Em vez disso, é mais seguro ser maleável e estar constantemente em movimento, assim como a água. Aceitar a incerteza e entender que nenhuma lei é absolutamente fixa são fundamentais para sua proteção. A adaptabilidade e a fluidez são as melhores defesas contra as incertezas da vida e as manobras dos inimigos. A lei aconselha a não confiar na estabilidade ou na ordem permanente, pois tudo está em constante mudança. Ser como o herói de mil faces ou um camaleão social é uma maneira eficaz de se proteger e avançar. Isso significa adaptar-se continuamente às situações, assumindo diferentes formas e identidades conforme necessário. Essa lei é simbolizada por Mercúrio, o mensageiro alado, deus do comércio e padroeiro dos ladrões, jogadores e daqueles que dependem da velocidade e engano. Mercúrio era conhecido por sua capacidade de se mover rapidamente e mudar de forma, personificando a adaptabilidade e a habilidade de mudar conforme a necessidade. No entanto, é importante ter cuidado com a falta de forma constante, pois isso pode levar seus inimigos a persegui-lo, espalhando suas próprias forças, tanto mentais quanto físicas. A capacidade de ser flexível e adaptável, enquanto mantém um senso de direção e propósito, é a chave para utilizar esta lei de forma eficaz. Se você chegou até este ponto, parabéns pela sua dedicação em explorar o intrigante universo das 48 Leis do Poder. Comente abaixo 48 Leis do Poder. Compartilhe suas reflexões sobre este manual da manipulação, demonstrando que absorveu as ideias apresentadas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para continuar recebendo conteúdos valiosos. Agradeço sinceramente por dedicar seu tempo até aqui. Sua participação fortalece a comunidade e incentiva a produção de mais conteúdo relevante. Até breve, e que você possa aplicar sabiamente as lições aprendidas. Fiquem com o Criador. Ei, que bom que chegou até aqui. Nós do canal O Mensageiro temos uma indicação para você. E esse comunicado ficou sobre minha responsabilidade. Olá, eu sou Michael, integrante do canal. Você tem vontade de se libertar de crenças limitantes que impedem o seu crescimento pessoal e profissional? Então assista a essa aula gratuita que deixei na descrição. Inscreva-se, ative o sininho e embarque nessa jornada transformadora conosco. Seja inspirado, seja capacitado, seja o arquiteto do seu próprio sucesso com. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, O Mensageiro.